E se tudo o que você já acreditou sobre a vida, a morte e o que está além fosse subitamente posto em dúvida num piscar de olhos? Esta é a jornada surpreendente e assustadora de Ellen Whitfield, uma mulher que ficou clinicamente morta por 17 longas horas, apenas para retornar com uma mensagem arrepiante e alucinante que desafia tudo o que sabemos sobre a vida após a morte. Junte-se a nós enquanto nos aprofundamos em sua experiência arrepiante e na verdade profunda que ela descobriu, uma revelação que tem o potencial de mudar a própria estrutura de nossa compreensão da vida em si. Ellen Whitfield era, para aqueles que a conheciam, um farol de força e devoção inabalável. Como mãe de seu amado filho, James, e um pilar de apoio dentro de sua comunidade, a vida de Ellen estava enraizada em um profundo amor por sua família e sua fé. Ela encontrou realização nos pequenos momentos cotidianos que os outros frequentemente ignoravam. Quer estivesse organizando atividades voluntárias para a igreja local, preparando refeições para os moradores de rua ou simplesmente passando tempo com James, sua única alegria verdadeira na vida, Ellen sempre priorizou as necessidades dos outros. Sua gentileza e altruísmo eram suas marcas registradas. Todas as manhãs, Ellen saudava o dia com um espírito caloroso e amoroso. Mãe, você pode me fazer essas panquecas esta manhã? James perguntava, seus olhos arregalados de esperança, como se aquelas panquecas fossem o ingrediente secreto para um dia perfeito. Claro, querida, Ellen respondia, sorrindo calorosamente enquanto preparava a massa. Você sabe que sua mãe nunca diz não a panquecas. Sua alegria estava nesses momentos, o simples ato de dar, de nutrir. Mas sob a superfície de sua vida aparentemente perfeita, algo estava silenciosamente errado. Havia uma dor persistente, quase imperceptível dentro de Ellen, uma sensação que ela escolheu ignorar. Por dias, ela sentiu um aperto no peito e sua respiração ficou mais difícil, mas cada vez que sentia dor, ela a ignorava. Só estresse, ela se tranquilizou. Eu vou ficar bem. Mas mesmo os mais fortes entre nós só conseguem ignorar os sinais de alerta do corpo por um tempo. Foi só na tarde daquele dia fatídico que James começou a perceber que algo estava errado. Quando sua mãe se abaixou para pegar uma sacola de compras, ele viu o rosto dela se contrair de desconforto, e uma sensação de desconforto tomou conta dele. Mãe, você tem certeza de que está bem? Ele perguntou, sua voz tingida de preocupação. Ellen deu a ele um sorriso fraco, um que mal mascarou a dor em seus olhos. Só um pouco cansada, querido, ela disse, sua voz tensa, mas calma. Nada para se preocupar. James não estava convencido. A preocupação o atormentava. Devemos ir ao médico? Talvez seja mais sério do que você pensa. Mas Ellen ignorou sua preocupação com um aceno de mão, endireitando-se e tentando recuperar a compostura. Estou bem, ela insistiu, sua voz ainda calorosa, mas com uma sensação de finalidade. Vamos preparar o jantar. Conversamos mais tarde. Naquela noite, quando se sentaram para seu jantar familiar habitual, a condição de Ellen piorou. O aperto no peito dela se intensificou, e sua respiração antes fácil se tornou tensa, cada inspiração um esforço laborioso. No meio de uma frase, as palavras vacilaram em seus lábios quando uma onda repentina de tontura a dominou. James viu a mudança em um instante. Mãe, o que há de errado? Ele perguntou, sua voz tremendo de pânico enquanto ele se levantava, sua cadeira raspando alto contra o chão. Ellen abriu a boca para falar, mas antes que ela pudesse dizer outra palavra, seu corpo cedeu. A cadeira em que ela estava sentada caiu no chão com um baque assustador, e James correu para o lado dela, seu coração martelando em seu peito. Mãe, mãe, ele gritou, sua voz falhando de medo. O desespero surgiu dentro dele enquanto ele rapidamente discava para o 911, seus dedos tremendo incontrolavelmente. Por favor, ajude. É minha mãe, ela não está respirando.
O lamento das sirenes da ambulância cortou a noite silenciosa, um som sombrio que ecoou pela vizinhança, atraindo olhares preocupados dos vizinhos que espiavam pelas janelas. Mas ninguém sabia o peso total do que estava acontecendo dentro daquela casa. No hospital, o diagnóstico foi rápido e sombrio. Ellen sofreu um ataque cardíaco grave, tão grave que a sobrevivência parecia impossível. Apesar dos esforços incansáveis dos médicos, da RCP, dos medicamentos e das máquinas trabalhando a todo vapor para mantê-la viva, seu coração simplesmente se recusou a começar a bater novamente. Precisamente às 22h23, Ellen Whitfield foi declarada clinicamente morta. As palavras ecoaram na mente de James, uma realidade cruel que ele não conseguia compreender. Mãe! Ele sussurrou suavemente, seu coração em turbulência. Como isso pôde acontecer? Ela estava bem esta manhã. Como ela pôde ter ido embora? Lá fora, a lua pairava no céu noturno, silenciosa e indiferente, enquanto o mundo ao redor dela mudava em um instante. James estava sentado sozinho na sala de espera estéril do hospital, o peso de sua dor o pressionando. Ele mal conseguia entender o fato de que a mulher que tinha sido sua força, sua constante, tinha ido embora. As memórias de sua risada, seu toque gentil, sua fé inabalável correram por sua mente, cada uma delas um lembrete doloroso da vida que tinha acabado de ser arrancada dele. O que ele não sabia era que a história de Ellen estava longe de terminar. Conforme as horas passavam, a família se reunia ao redor da cama de Amira Khan, incapaz de se despedir. Nadia, a filha mais nova de Amira, segurava sua mão e sussurrava orações em meio às lágrimas. O quarto do hospital parecia frio, completamente diferente do calor que Amira sempre trazia para suas vidas. Naqueles momentos de silêncio, Han se viu revivendo cada momento que havia compartilhado com sua esposa, cada palavra de encorajamento, cada pedaço de sabedoria que ela havia transmitido. Eu só quero mais um momento com ela, ele sussurrou, seus olhos cheios do peso da tristeza. Só mais uma chance de dizer a ela que a amo. As horas após o declínio repentino de Amira foram preenchidas com mágoa e tristeza avassaladora que pareciam se infiltrar em todos os cantos do quarto, sufocando tudo em seu caminho. Sua ausência parecia um vazio inegável, que nenhuma palavra poderia preencher adequadamente. Os corredores do hospital logo ficaram lotados de amigos, familiares e vizinhos, todos os quais foram tocados pelo calor e gentileza de Amira. Suas vozes estavam pesadas de tristeza, e o ar ao redor deles parecia ficar denso de tristeza. Amira tinha sido o coração de sua pequena comunidade, uma mulher cuja generosidade não conhecia limites, cujo amor se estendia a todos que conhecia. Imaginar um mundo sem ela parecia quase impossível. Conforme as horas se arrastavam, aqueles mais próximos de Amira começaram a se reunir ao lado de sua cama, sua tristeza compartilhada e profundamente pessoal. Sua família, particularmente Han, sentou-se em silêncio, seus olhos fixos na mulher que tinha sido sua luz guia por tanto tempo. Embora soubessem que ela estava se esvaindo, eles lutaram para entender a realidade disso. Amira, que tinha sido uma constante em suas vidas, agora estava desaparecendo, e com sua partida, o próprio tecido de sua existência parecia se rasgar. Ela era mais do que apenas uma amiga, Sofia, uma vizinha, disse suavemente ao entrar na sala, seu rosto pálido de tristeza. Ela era uma mãe para todos nós. Suas palavras pairavam no ar, cada uma delas um lembrete de quão profundamente Amira havia impactado todos ao seu redor. A voz de Sofia falhou de emoção, seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela gentilmente colocava uma mão no ombro de Han. A perda não foi sentida apenas por sua família, mas por uma comunidade inteira, uma que havia sido mantida unida pelo amor inabalável de Amira. Enquanto a família se sentava junta, eles começaram a compartilhar histórias da mulher que os ajudou em seus momentos mais sombrios, que celebrou suas alegrias e ofereceu conforto durante suas tristezas.
Com cada lembrança, eles quase podiam sentir sua presença novamente, a maneira como ela iluminava uma sala com sua risada ou a maneira como ela os confortava com um toque gentil. Foi durante esses momentos de contar histórias que a profundidade de sua ausência começou a realmente afundar. A sala, antes preenchida com a energia de Amira, agora parecia inexplicavelmente mais fria e vazia. Seu calor, sua gentileza, se foram, deixando para trás apenas a quietude da tristeza. Uma das amigas mais próximas de Amira, tendo ouvido falar de sua morte, foi ao hospital para prestar suas homenagens. Ela trouxe uma Bíblia pequena e gasta, uma que Amira lhe dera anos atrás. Ela a colocou na mesa de cabeceira e recitou passagens em voz alta, esperando trazer conforto. Lembra daquela vez que ela me deu uma carona na tempestade de neve? A prima de Nádia, Fará, riu entre as lágrimas. Quase saímos da estrada, mas ela apenas riu e disse, se batermos, será uma história para contar. Algumas risadas agridoces ecoaram pela sala, a lembrança do senso de humor contagiante de Amira e sua capacidade de encontrar luz nas situações mais sombrias oferecendo um breve momento de conforto diante de uma tristeza tão pesada. As memórias de sua vida, seu riso, seu amor, eram tudo o que restava para se agarrar. Mesmo neste breve momento de leveza, a dor que enchia cada canto da sala era impossível de ignorar. Mas não importava o quanto rissem ou chorassem, ninguém podia negar a verdade, a morte de Amir havia criado um enorme vazio em suas vidas. Han, em particular, sentiu o peso disso de forma mais aguda. Como ele poderia continuar sem ela? Como ele poderia continuar em um mundo onde não ouviria sua voz reconfortante ou sentiria o toque reconfortante de sua mão? As perguntas ecoavam em sua mente, roendo-o com força implacável. Ele não conseguia imaginar a vida sem ela ao seu lado. O fato é que a medicina tem seus limites. Vários médicos e enfermeiros falaram com Han e a família, explicando a extensão dos ferimentos de Amira e as medidas que eles tomaram para tentar reanimá-la. Suas palavras eram clínicas, misturadas a termos como dano cerebral irreversível e nenhuma chance de recuperação. Mas para a família, parecia que eles estavam ouvindo essas explicações através de uma névoa. Nenhuma quantidade de racionalização poderia tornar a realidade da situação mais fácil de suportar. O momento mais emocionante foi quando o filho mais novo de Amira, jovem demais para entender o que estava acontecendo, perguntou, quando a mamãe vai acordar? A pergunta trouxe uma nova onda de lágrimas a todos. Para eles, a resposta foi simples, mas de partir o coração, nunca. Ou assim pensavam. No entanto, por mais que Han quisesse se agarrar a ela, encontrar uma maneira de reverter o inevitável, ele sabia no fundo que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. Ele precisava ser forte, não apenas por si mesmo, mas por todos que amavam Amira. Nas profundezas de sua dor, havia um reconhecimento silencioso de que a vida, não importa quão frágil, tinha que continuar. Han estava cheio de raiva, confusão e profunda tristeza. Ele continuava se perguntando por que sua esposa foi levada tão repentinamente. Por que a mulher que sempre esteve lá para ele agora se foi? Ele rezou, pedindo respostas, um sinal, qualquer coisa que pudesse aliviar sua dor no coração. Tia apertou a mão de sua mãe, seu coração ainda acelerado de descrença. Ele olhou nos olhos dela, procurando por alguma pista do que tinha acabado de acontecer, tentando reconciliar a mulher diante dele com a mãe que ele estava se preparando para perder. Mas isso era diferente. Velma havia retornado, mas não da mesma forma. Havia uma paz profunda sobre ela agora, uma clareza inegável em sua presença. Mãe, tia sussurrou novamente, sua voz tremendo. O que você viu? O que estava além? Velma fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo seus pensamentos, antes de falar com uma suavidade que continha uma profundidade que ele nunca tinha ouvido dela antes. Não foi o que eu esperava, Tim. Eu pensei,
Pensei que seria um fim, sabe? Mas não foi. Era como fazer parte de algo maior. Eu senti amor, tanto amor. Era como uma luz que estava em todo lugar, em tudo, e eu estava envolto nela. Havia vozes, mas não palavras. Apenas compreensão. Eu não estava sozinho. Eu estava com algo maior do que eu. Não consigo explicar, mas é como se eu fosse visto, realmente visto, pela primeira vez. A família ouviu em silêncio atordoado, atenta a cada palavra. Suas palavras, embora etéreas e difíceis de compreender completamente, pareciam carregar uma verdade inegável, que transcendia os limites de sua compreensão. O médico, embora ainda tentando processar a situação, não conseguiu negar a profundidade na voz de Velma. Algo tinha acontecido com ela, algo que ia além de qualquer explicação médica. Não sei como explicar, Velma continuou, sua voz suave, mas certa, mas sei que não estava pronta para ir, sei que há mais para eu fazer aqui. Fui trazida de volta por um motivo. Tim se inclinou, incapaz de desviar os olhos dela. Então, o que isso significa para nós? O que significa para você? Velma sorriu, o mesmo sorriso gentil que o confortara por toda a vida. Significa que a morte não é o fim, Tim. Significa que o amor nunca morre, e sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Eu vi isso, e agora sei disso com cada parte de mim. Estou aqui por um motivo, e vou aproveitar ao máximo o tempo que me resta. Somos todos parte de algo maior. E isso é tudo que realmente importa. A família ficou admirada, uma sensação de paz se instalando na sala, apesar do choque de tudo que havia acontecido. Não havia palavras para abranger completamente o milagre que acabará de ocorrer. Havia apenas um reconhecimento silencioso de que o impossível havia acontecido. Velma, que havia se perdido para eles, agora estava de volta, não apenas viva no corpo, mas transformada em espírito. O médico finalmente falou, sua voz reverente, como se estivesse falando não com um paciente, mas com algo mais. Eu não sei o que dizer. O que testemunhamos hoje vai contra tudo o que sabemos, tudo o que entendemos sobre a vida e a morte. Mas posso lhe dizer uma coisa, o que você está descrevendo está além de qualquer explicação médica. É milagroso. Velma encontrou seu olhar e assentiu. Eu sei, doutor. Eu sei. Para Tim, as comportas da tristeza e da alegria colidiram naquele momento. Sua mãe havia retornado, mas ela estava diferente, mudada, mais sábia e mais em paz do que ele jamais a vira antes. E embora a estrada à frente fosse cheia de perguntas, ele agora sabia, sem sombra de dúvida, que a vida era muito mais do que o mundo físico que viam ao redor. Havia algo mais profundo em ação, algo que os unia de maneiras que eles não conseguiam entender completamente. Conforme as horas passavam, a família continuou a se reunir em torno de Velma, agora cheia de um sentimento de admiração e gratidão. O milagre que eles testemunharam não podia ser explicado, mas alterou para sempre sua percepção da vida e da morte. E nos dias e meses que viriam, conforme Velma se recuperasse e compartilhasse mais de sua experiência, isso serviria como um lembrete de que amor, fé e esperança são forças muito maiores do que qualquer coisa que o mundo possa compreender. A família se reuniu ao redor dela em um silêncio atordoado, cada um lutando para processar o evento extraordinário que acabará de acontecer, o retorno milagroso de Ellen, sua experiência notável e as profundas implicações do que havia acontecido. Os médicos, ainda se recuperando do milagre inexplicável que acabaram de testemunhar, retomaram seu trabalho, fazendo mais leituras e ajustando seus equipamentos. Mas a atmosfera na sala havia mudado de uma forma que eles não conseguiam capturar com seus instrumentos. O zumbido clínico das máquinas, o ambiente estéril que antes ditava o ritmo do espaço, não parecia mais ter qualquer significado. O que importava, o que realmente importava,
era que Ellen havia retornado, e a experiência que ela carregava consigo havia mexido com algo profundo dentro de todos os presentes. No silêncio que se seguiu, o peso do momento se instalou. Michael, sua voz quase um sussurro, se inclinou para mais perto, seus olhos cheios de admiração e espanto. Você acha que há mais na vida do que podemos ver? Mais do que entendemos? Sua pergunta pairou no ar, vulnerável e crua, uma reflexão silenciosa sobre a vastidão do desconhecido. Ele encontrou seu olhar com olhos que pareciam ver além do momento, sua expressão profunda e sábia. Sim, Michael. Acredito que há muito mais do que podemos imaginar. E acho, talvez estejamos todos apenas começando a entender. Sua voz estava calma, mas cheia da sabedoria de algo maior, algo não dito. A sala ficou em silêncio, mas não foi um silêncio vazio, foi uma pausa profunda, compartilhada entre todos eles. Um momento de conexão que transcendeu a necessidade de palavras. Ellen havia retornado de algo além deste mundo, mas em seu retorno, ela também trouxe consigo uma nova compreensão da vida, uma que ninguém conseguia explicar completamente, mas todos sentiam. O milagre não estava apenas em sua recuperação, estava na verdade que ela carregava consigo, uma verdade que havia tocado o próprio ar da sala, uma verdade que permaneceria por muito tempo depois que os médicos e enfermeiros tivessem ido embora. A família estava ali, ainda em choque, lutando para conciliar a realidade da presença de Ellen com a história incrível que ela estava contando agora. Nada sobre isso fazia sentido. Ela não deveria estar viva, mas lá estava ela, compartilhando uma experiência que desafiava toda a lógica, todo o entendimento. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas enquanto ela falava, sua voz tremendo levemente enquanto o peso de suas palavras se acomodava sobre eles. Eu vi pessoas que não via há anos, entes queridos, Ellen começou, sua voz ficando mais baixa com a profundidade emocional de sua lembrança. Eles estavam me esperando logo além da luz. E ali, parada diante de mim, estava minha mãe. Sua voz falhou enquanto ela falava o nome da mulher que tinha sido o coração e a alma de sua família. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela continuava, suas emoções cruas. Ela parecia tão feliz, tão em paz. Seu sorriso, nunca vi nada parecido. Era como se todos os fardos da vida tivessem sido tirados dela. Ela estava radiante, brilhando. E eu podia sentir todo o amor e calor que ela sempre me deu, mesmo em vida. Ela estendeu os braços, me acolhendo, e por um momento, pensei que poderia ficar ali para sempre. Ellen fez uma pausa, enxugando uma lágrima do rosto, sua mão tremendo enquanto ela tentava se firmar. Mas então, havia algo mais, ela continuou, sua voz mais suave agora, tingida de tristeza. Algo que puxou meu coração, me puxando de volta. A expressão da minha mãe se suavizou, e ela falou comigo naquela voz calma e reconfortante que sempre conheci. Volte, Ellen. Michael precisa de você. Sua voz travou nas últimas palavras, o peso da mensagem se acomodando. A sala pareceu prender a respiração enquanto Ellen olhava para baixo, suas mãos firmemente entrelaçadas em seu colo. Eu não queria deixá-la, Michael. Eu queria ficar naquela paz, sentir seu calor e o amor que a cercava. Era perfeito ali, livre de dor, livre de preocupação. Mas então, eu vi você. Sua voz vacilou enquanto ela falava as palavras que continham o peso de sua decisão. Michael apertou sua mão com mais força, seu coração doendo enquanto ele a ouvia. As lágrimas de Ellen fluíam livremente agora enquanto ela continuava, a emoção profunda em sua voz refletindo a profundidade de sua conexão com ele. Eu vi você, Michael. Parado ali, perdido, quebrado, sozinho. Eu podia sentir sua dor, sua mágoa. Era como se eu pudesse ver cada momento que você passou, cada vez que você se sentiu abandonado ou magoado.
E eu sabia, no fundo, que você não estava pronto para me perder. Não assim. Ainda não. Sua respiração ficou presa na garganta, e ela lutou para encontrar as palavras para expressar a turbulência dentro dela. Eu não podia te deixar, Michael. Você sempre foi meu mundo. E minha mãe, ela sabia disso. Ela sabia que você precisava de mim, e ela me fez prometer que voltaria. Ela disse, volte, Ellen. Você tem mais a fazer. Michael precisa de você. Ellen fez uma pausa novamente, seu rosto gravado com a dor daquele momento, dividido entre dois mundos, cada um oferecendo algo que ela ansiava, mas não conseguia manter. Foi a decisão mais difícil que ela já havia tomado, e ainda assim, ela sabia o que tinha que fazer. Mas eu sabia lá no fundo que eu tinha que voltar. De volta. Para ser a mãe, a filha, a pessoa que todos vocês precisam em suas vidas. E agora aqui estou eu, Michael, assim como minha mãe disse. Estou aqui e não vou embora. Sua voz estava cheia de convicção agora, e embora suas lágrimas fluíssem livremente, havia uma sensação de paz que se instalou em seu coração. Ela havia feito sua escolha e, com ela, havia retornado não apenas da beira da morte, mas de um lugar de profundo entendimento de que a vida, em toda sua beleza e dor, era algo muito maior do que eles jamais haviam percebido. Tim, tomado pela emoção, não conseguia falar. Ele só conseguia sentir, seu peito apertado com amor e alívio tão poderosos que parecia que seu coração poderia explodir. As palavras que ela tinha acabado de falar, a lembrança da avó e a sensação avassaladora de conexão entre eles encheram a sala. Pela primeira vez em tantas horas, era como se o peso de tudo tivesse sido levantado. Eles tinham voltado da beira de um milagre juntos. A sala estava cheia de um entendimento silencioso, um sentimento compartilhado de espanto com a magnitude da experiência de Leia. O rosto de Tim se contorceu de emoção, seus olhos cheios de lágrimas enquanto olhava para sua mãe. Seu coração se partiu quando ele pensou que a havia perdido para sempre, mas agora, ouvindo suas palavras, ele sentiu uma profunda sensação de gratidão. Era como se tudo tivesse levado a esse momento, uma mensagem de além da própria vida, chamando Leia de volta por um motivo. Sua voz tremeu enquanto ele falava, lutando para conter a onda de emoções dentro dele. Ele parou por um momento, seus olhos vagando como se ela estivesse mais uma vez revisitando o espaço etéreo de onde tinha acabado de emergir. Não era apenas luz, ela continuou, sua voz ficando mais forte, cheia de respeito. Havia uma luz radiante, mas não era o tipo de luz que você imaginaria, brilhante e forte. Não, essa luz era diferente. Era viva. Não era como nada que eu já tivesse visto antes. Parecia que era consciente. Era quente, como um cobertor envolvendo. E estava cheio de amor. Eu podia sentir isso, não com meus sentidos, mas com minha própria alma. Não estava falando comigo com palavras, mas com emoções, com sentimentos tão poderosos que estavam além da compreensão. Disse-me gentilmente, mas com firmeza, que não era minha hora, que eu não deveria ficar ainda. A sala parecia carregada com uma energia que nenhum deles jamais havia experimentado. A voz de Leia estava calma, mas carregava uma profunda sensação de paz, como se ela estivesse tentando compartilhar algo de outro mundo, algo além do que qualquer um poderia entender. Os médicos se entreolharam em choque, lutando para entender o que Leia estava dizendo em comparação com o que tinham acabado de ver. Nada fazia sentido. Leia não deveria estar viva, mas aqui estava ela, contando uma história que ninguém conseguia explicar. Seus olhos se encheram de emoção enquanto ela continuava, sua voz tremendo levemente. Eu vi pessoas que não via há anos, entes queridos. Eles estavam me esperando além da luz. E ali, parada na minha frente, estava a vovó.
Sua voz falhou de emoção quando ela mencionou a avó que mantinha a família unida. Ela parecia tão feliz, tão em paz, seu sorriso. Nunca vi nada parecido. Era como se o peso do mundo tivesse sido tirado dela. Ela estava radiante, até mesmo brilhando. E eu podia sentir todo o amor e calor que ela sempre me deu. Ela estendeu os braços, me acolhendo, e por um momento, pensei que poderia ficar lá para sempre. Leia fez uma pausa, enxugando uma lágrima do rosto, seus dedos tremendo. Mas então havia algo mais, algo que puxou meu coração. A expressão da vovó se suavizou e ela falou comigo naquela voz calma e reconfortante que sempre conheci. Volte, Leia. Tim precisa de você. As palavras pareciam pairar no ar, mais pesadas do que qualquer coisa que ela já tinha ouvido. Eu não queria deixá-la, Tim. Eu queria ficar com a vovó, sentir seu calor e o amor que a cercava. Era perfeito lá, tranquilo, livre de dor. Mas então eu vi você. A voz de Leia falhou, e ela apertou a mão de Tim com força, suas lágrimas fluindo livremente agora. Eu vi você, Tim, parado ali, perdido, quebrado, sozinho. Eu podia sentir sua dor, sua mágoa. Era como se eu pudesse ver cada momento que você passou, cada vez que você foi ferido ou se sentiu abandonado. E eu sabia no fundo que você não estava pronto para me perder. Ainda não, não assim. Sua respiração ficou presa na garganta, e ela lutou para encontrar as palavras, cada uma envolta em camadas de emoção. Eu não podia te deixar, Tim. Você sempre foi meu mundo. E a vovó, ela sabia disso. Ela sabia que você precisava de mim, e ela me fez prometer que voltaria. Ela disse, volte, Leia. Você tem mais o que fazer. Tim precisa de você. Leia fez uma pausa novamente, seu rosto mostrando a dor profunda daquele momento. Dividida entre dois mundos, foi a decisão mais difícil que ela já teve que tomar. Mas eu sabia lá no fundo que tinha que voltar, para ser a mãe, a filha, a pessoa que todos vocês precisam em suas vidas. E agora aqui estou eu, Tim, assim como a vovó disse, estou aqui, e não vou embora. Tim, tomado pela emoção, não conseguia falar. Ele só conseguia sentir, seu peito apertado com um amor e alívio tão poderosos que parecia que seu coração iria explodir. As palavras que ela tinha acabado de falar, a lembrança da avó e a sensação avassaladora de conexão entre eles encheram a sala. Pela primeira vez em tantas horas, era como se o peso de tudo tivesse sido retirado. Eles tinham voltado da beira de um milagre juntos. A sala estava cheia de uma compreensão silenciosa, um sentimento compartilhado de espanto com a magnitude da experiência de Leia. O rosto de Tim se contorceu de emoção, seus olhos cheios de lágrimas enquanto olhava para sua mãe. Seu coração se despedaçou quando ele pensou que a havia perdido para sempre, mas agora, ouvindo suas palavras, ele sentiu uma profunda sensação de gratidão. Era como se tudo tivesse levado a este momento, uma mensagem além da própria vida chamando Leia de volta por um motivo. Sua voz tremia enquanto ele falava, lutando para conter a onda de emoções dentro dele. Eu sabia que você não me deixaria, mãe, ele sussurrou, sua voz grossa de emoção. Eu nunca pensei que você faria isso. Você sempre disse que lutaria por nós, lutaria por mim, não importa o que acontecesse. Eu não poderia te perder, não desse jeito. Ele apertou a mão dela como se reafirmasse o vínculo entre eles, um que nunca poderia ser quebrado, não importa a distância entre a vida e a morte. Leia sorriu fracamente, embora houvesse uma certa calma pacífica em sua expressão que deixava claro que ela não estava mais com medo do que o futuro reservava. Estou aqui, Tim. Não vou a lugar nenhum. Sempre estarei aqui, ela o assegurou, sua voz calma como se sua jornada pelo desconhecido tivesse lhe dado uma compreensão impossível de articular em palavras.
Era como se ela tivesse entrado em outro reino, experimentado algo além da compreensão humana e retornado com uma mensagem não apenas para seu filho, mas para todos na sala. Suas palavras pairavam no ar, cheias de significado, como se carregassem uma verdade profunda demais para qualquer um entender completamente. Embora a equipe ainda se sentisse em dúvida, eles não podiam ignorar a calma que enchia a sala, o vínculo claro entre mãe e filho e o poder inegável do que Leia havia passado. Ninguém podia negar que ela não havia voltado com uma segunda chance na vida. Ela havia voltado com uma mensagem que ia além da própria vida. As notícias do retorno milagroso de Leia se espalharam como fogo pela comunidade. Parecia que os limites entre a vida e a morte haviam sido temporariamente apagados e o impossível havia se tornado realidade. A história de Leia, embora incrível, ressoou profundamente nas pessoas de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Não foi apenas o milagre médico que capturou a atenção da comunidade, mas a mensagem que ela trouxe de volta com ela, uma que transformaria a vida daqueles que a ouvissem. As linhas telefônicas zumbiam sem parar, e sua casa logo ficou cheia de visitantes, amigos, vizinhos e até estranhos, curiosos para ouvir em primeira mão sobre sua experiência. Médicos, enfermeiros e até mesmo os indivíduos mais céticos foram até a porta de Leia, esperando entender como alguém poderia desafiar as probabilidades e voltar da beira da morte. A equipe do hospital, que fez parte do milagre médico, compartilhou seus próprios relatos da recuperação desconcertante. Nunca vimos nada assim, disse uma enfermeira, ainda maravilhada. Seu coração parou por mais de 17 horas. Era uma impossibilidade médica, e então ela acordou. Mas o que realmente cativou aqueles que foram ouvir Leia falar não foi apenas a natureza milagrosa de seu retorno, foi a mensagem que ela trouxe consigo. Leia sentiu uma sensação avassaladora de propósito. Leia tinha a convicção de que sua sobrevivência não foi um acidente. Fui mandada de volta por um motivo, ela costumava dizer. Há uma mensagem que preciso compartilhar, e não descansarei até fazer o que deveria fazer. Seu primeiro passo foi se reconectar com sua família. A experiência de quase morte os aproximou mais do que nunca, seus laços fortalecidos pela provação. Leia passou horas com seu filho, Tim, e seus netos, compartilhando histórias, rindo e apreciando os momentos que tiveram juntos. Quando Leia estava forte o suficiente, ela estava diante de uma reunião em sua igreja, o lugar onde ela havia encontrado conforto e força. Sua voz era firme, mas suave, como se ela tivesse ganhado uma clareza profunda após seu tempo fora. O amor é o que importa, ela disse à congregação, suas palavras ecoando com um senso de urgência, não medo, não arrependimento, apenas amor. O amor é a força que nos une, que nos traz de volta da escuridão. Passamos muito tempo nos preocupando com o passado ou temendo o futuro, mas esquecemos de viver no presente, de amar uns aos outros como somos. Deixe de lado seus rancores, perdoe aqueles que o prejudicaram, valorize as pessoas que você ama porque a vida é frágil. Ela pode mudar em um instante. Suas palavras eram simples, mas carregavam o peso de uma vida inteira de experiências e revelações. Enquanto Leia falava, sua voz se enchia de uma força silenciosa, do tipo que somente alguém que viu o outro lado da vida e retornou pode possuir. Sua mensagem era de redenção, de cura e da importância da conexão, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Para aqueles que ouviam, era impossível ignorar a profunda verdade por trás de sua mensagem. Enquanto a multidão ia embora, muitos se afastaram profundamente em pensamentos, refletindo sobre suas próprias vidas. As palavras de Leia tocaram um acorde, lembrando a todos do que realmente importa, conexão humana e amor. O impacto de sua mensagem se espalhou muito além da igreja. Uma vizinha, Mary, que sempre foi próxima de Leia, compartilhou como a história a inspirou a se reconectar com sua irmã afastada. Eu não falava com ela há anos, admitiu Mary, sua voz cheia de emoção.
Nós tivemos uma briga por algo tão trivial, mas ouvir a história de Leia me fez perceber quanto tempo eu tinha perdido guardando esse rancor. A vida é muito curta para isso. Liguei para ela no momento em que saí da igreja e conversamos por horas. Foi como se o tempo não tivesse passado. Mary não estava sozinha em sua nova perspectiva. Outros também começaram a entrar em contato com familiares e amigos dos quais haviam se distanciado, motivados pela história de Leia. Liguei para minha melhor amiga, confessou outra vizinha, Susan. Não nos falávamos há meses por causa de um mal-entendido, mas depois de ouvir Leia, eu sabia que não podia deixar coisas mesquinhas nos separarem. Choramos juntas no telefone e parecia que um peso tinha sido tirado de nós duas. A mensagem de Leia se espalhou pela comunidade como uma pedra atirada em um lago, tocando vidas de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Famílias se recuperaram, relacionamentos foram reparados e as pessoas começaram a viver com um renovado senso de propósito. Muitas igrejas locais e centros comunitários organizaram grupos de apoio, encorajando os membros a compartilhar suas histórias e praticar o perdão em um mundo tão frequentemente cheio de divisão. A jornada de cura, transformação e compaixão de Leia se tornou um farol de esperança para aqueles ao seu redor. Sua experiência de quase morte, que inicialmente chocou ela e sua comunidade, agora se tornou uma fonte de inspiração profunda. Com o passar das semanas, as mudanças em sua saúde refletiram as profundas mudanças nas vidas daqueles que ela tocou. O efeito cascata de sua mensagem de amor e perdão se espalhou além dos limites de sua cidade. Vizinhos que antes eram distantes ou até mesmo em desacordo agora forjavam conexões mais fortes e significativas. O simples ato de checar um ao outro, de oferecer um sorriso ou um ouvido atento, tornou-se parte do tecido diário de suas vidas. A crença humilde e inabalável de Leia no poder transformador do amor tornou-se o fio que uniu sua comunidade. A mensagem de Leia, compartilhada com sinceridade e humildade, tocou o coração de muitos. Suas palavras não eram apenas chavões, elas eram a essência de sua experiência vivida. Ela falou de um lugar de profundo entendimento, tendo visto o outro lado da vida e retornado para oferecer àqueles que ainda caminham na terra um vislumbre do que realmente importava: conexão humana, amor e perdão. A abnegação de Leia não parou em suas palavras. Suas ações falaram muito sobre seu caráter. Ela se dedicou a ajudar os outros, seja por meio de voluntariado, oferecendo apoio emocional ou ouvindo aqueles que estavam sofrendo. Ela se tornou uma figura confiável em sua comunidade, uma personificação viva de gentileza e compaixão. Seu livro, que ofereceu um relato sem rodeios de sua experiência de quase morte, se tornou uma fonte de consolo para leitores ao redor do mundo. Mas o que o tornou ainda mais notável foi sua decisão de doar todos os lucros para a caridade. Este simples ato de doar o dinheiro simbolizava o cerne de sua mensagem: o amor era sobre dar, não receber. O impacto da história de Leia foi de longo alcance. Sua influência cresceu, não apenas entre aqueles que a vivenciaram em primeira mão, mas também na comunidade científica. Pesquisadores, intrigados pela profundidade de sua experiência, a procuraram, esperando entender os mistérios que ela havia encontrado. Embora céticos em relação às suas alegações, eles reconheceram que a experiência de Leia tinha valor além do escopo da ciência convencional, era um testemunho das forças inexplicáveis que governavam a vida e a morte. No entanto, para Leia, o verdadeiro significado de sua jornada não estava em responder a perguntas científicas ou ganhar reconhecimento. Foi ao ver a vida daqueles ao seu redor mudada pela mensagem simples, mais profunda, que ela compartilhou: amor e conexão importam acima de tudo. Sua transformação não foi apenas pessoal, mas desencadeou um movimento, lembrando a todos que a coisa mais importante na vida é o amor que damos e recebemos. Em um mundo frequentemente definido pela divisão e incerteza, Leia se tornou um testemunho vivo do poder da união, do perdão e do amor. Ela encontrou seu propósito e, ao fazê-lo,
acendeu uma centelha que continuaria a queimar intensamente pelas gerações futuras. Sua crença inabalável no poder da generosidade se fortaleceu com o passar dos anos. A influência de Leia só se aprofundou, seja por meio de suas palestras, seu trabalho de caridade ou as palavras que ela compartilhou em seu livro best-seller. Leia tocou a vida de milhares, e seu legado continuaria a inspirar as gerações futuras. Anos se passaram desde o retorno milagroso de Leia da morte, mas as memórias de sua jornada permaneceram vívidas e claras em sua mente. Certa tarde, enquanto ela dava uma entrevista, refletindo sobre o caminho que havia trilhado, a voz de Leia estava calma, mas imbuída de uma profunda sabedoria que veio de vivenciar algo muito além do comum. Se minha história puder ajudar pelo menos uma pessoa a encontrar paz, ela disse suavemente, seu olhar distante, mas cheio de propósito, então tudo valeu a pena. Suas palavras, simples, mas profundas, carregavam o peso de uma vida transformada por um encontro com o desconhecido. Para Leia, a ideia de que sua experiência tinha o potencial de oferecer conforto, cura ou mesmo uma sensação de compreensão a outra pessoa era mais significativa do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado antes de sua experiência de quase morte. Seu retorno milagroso desafiou todas as expectativas médicas, deixando aqueles que o testemunharam maravilhados. Médicos e enfermeiros que estavam presentes quando seu coração inexplicavelmente começou a bater novamente falaram de seu caso como um dos mais misteriosos e desconcertantes que já encontraram. Mas para Leia, seu retorno não era uma questão de ciência. Era uma mensagem de algo maior, uma mensagem que ia além da compreensão humana e tocava o cerne do que significa estar vivo. Aprendi que a vida é frágil e nunca podemos tomá-la como garantida, ela costumava dizer. Mas eu também sei que o amor é a força que nos une a todos. É a única coisa que perdura além de tudo mais. A compreensão de Leia sobre a vida havia mudado fundamentalmente. Onde antes ela via o mundo através de uma lente mais convencional, agora ela o via através dos olhos de alguém que vislumbrou a eternidade. Alguém que tocou a fronteira entre a vida e a morte foi trazido de volta com uma mensagem que ressoou mais profundamente do que qualquer filosofia ou religião poderia explicar. Ao longo dos anos, Leia aprendeu a valorizar os pequenos momentos, o riso das crianças, o abraço de um ente querido, as reflexões silenciosas. Ela percebeu que essas eram as coisas que realmente importavam. O estresse diário, as discussões e as queixas mesquinhas pareciam triviais em comparação com a verdade profunda que ela havia descoberto. A vida é passageira, mas o amor é eterno. Refletindo sobre sua jornada, ela frequentemente refletia sobre a eternidade. Pensamos na eternidade como uma ideia distante, ela disse em uma entrevista, mas ela não está lá fora. Ela está conosco. Está em cada ato de gentileza, cada momento de compaixão, cada vez que escolhemos amar. Suas palavras carregavam um poder silencioso, como se ela tivesse adquirido uma compreensão mais profunda da vida e agora se sentisse compelida a compartilhá-la. Sua mensagem era simples, mas ressoou profundamente em todos que a ouviram. A vida é passageira, mas o amor dura para sempre. Essas palavras se tornaram seu mantra, seu princípio orientador e o coração de tudo o que ela fez. Leia se tornou uma personificação viva da lição que aprendeu durante seu tempo do outro lado, que o amor é a verdade suprema. É a força que nos une, que dá sentido às nossas vidas e que perdura mesmo após a morte. Uma tarde, enquanto era voluntária em um abrigo local, ela conheceu uma mulher chamada Maria, cujo marido tinha acabado de falecer. Maria estava sentada sozinha em um canto, seus olhos vazios de tristeza. Leia sentou-se ao lado dela, oferecendo um sorriso gentil e uma presença silenciosa. Eu sei que não parece agora, Leia disse suavemente, sua voz cheia de empatia, mas o tempo tem um jeito de curar até as feridas mais profundas. Eu já estive onde você está, sentindo-me perdida, sentindo que nada nunca mais vai dar certo. Mas acredite em mim, um dia você verá a luz novamente.
Você encontrará uma maneira de viver com a dor, e não doerá tanto. Maria olhou para ela, lágrimas brotando em seus olhos. Como você sabe? Ela sussurrou. Leia respirou fundo, lembrando de sua própria jornada. Porque eu voltei da morte, Maria. Voltei com uma mensagem, um lembrete de que a vida é preciosa e vale a pena viver, mesmo nos momentos mais difíceis. Você vai se curar, eu prometo. Conforme os dias passavam, Maria voltava ao abrigo com frequência, buscando a orientação de Leia. Lentamente, mas seguramente, Maria começou a encontrar conforto, cura e esperança mais uma vez. Sua saída da escuridão, assim como Leia havia encontrado a dela, era uma jornada própria. Foram momentos como esses que lembraram Leia do verdadeiro propósito de sua segunda chance na vida, ajudar os outros a encontrar paz e cura, assim como ela. Um dia, enquanto Leia refletia sobre sua própria jornada, ela compartilhou um pensamento com Tim, que sempre esteve ao seu lado. Sabe, Tim, ela disse calmamente, quando eu estava deitada ali, nunca imaginei que seria eu quem ajudaria os outros. Pensei que viveria minha vida novamente, e isso seria o suficiente. Mas agora vejo que meu propósito é muito maior do que apenas eu. É sobre garantir que as pessoas saibam que não estão sozinhas, que não importa o que aconteça, sempre há esperança. Tim, olhando para sua mãe com profunda admiração, respondeu, você sempre foi mais forte do que acreditava, mãe. Acho que você sempre teve esse propósito dentro de você. Você só precisava do momento certo para encontrá-lo. Leia sorriu, uma sensação de contentamento a invadindo. Talvez você esteja certa. Talvez sempre tenha estado lá. Mas agora que eu encontrei, não vou desistir. Com o passar do tempo, sua jornada notável e os insights profundos que ela compartilhou se tornaram um assunto de profundo interesse, gerando conversas em vários campos, da espiritualidade à ciência. As pessoas ficaram fascinadas por sua experiência, que parecia desafiar tudo o que pensavam que sabiam sobre a vida, a morte e o que está além. Foi uma história que confundiu os limites entre o tangível e o intangível, o conhecido e o desconhecido. Um dia, Leia recebeu uma ligação que levaria os limites de sua história ainda mais longe. A doutora Evelyn Carter, uma renomada neurologista com grande interesse em experiências de quase morte, entrou em contato com Leia para explorar seu caso mais a fundo. A doutora Carter estudava os aspectos neurológicos e psicológicos dos fenômenos de quase morte há anos, e a experiência de Leia parecia oferecer uma oportunidade única para uma visão científica inovadora. Leia, seu caso desafia tudo o que entendemos sobre atividade cerebral e morte, disse a doutora Carter durante o primeiro encontro. Você estaria aberta a compartilhar mais detalhes para nossa pesquisa? Estamos tentando entender como essas experiências podem ocorrer na ausência de função cerebral. Leia parou por um momento, seus olhos pensativos. Ela nunca imaginou que sua experiência pessoal um dia se tornaria um tópico de investigação científica. Mas algo sobre a abordagem da doutora Carter, respeitosa e intrigante, a fez se sentir à vontade. Se minha história puder ajudar outras pessoas a entender o poder da fé e os mistérios da vida, compartilharei com prazer, respondeu Leia, sua voz firme e sincera. Com isso, começou uma colaboração que preencheria a lacuna entre ciência e espiritualidade, misturando o rigor da pesquisa com a profundidade da experiência em primeira mão de Leia. As duas mulheres, embora de mundos diferentes, se viram explorando as mesmas questões, cada uma trazendo uma perspectiva única para a mesa. A doutora Carter, cuja carreira se baseava na crença de que a mente e o corpo poderiam eventualmente ser compreendidos inteiramente por meio da ciência, sentiu um profundo mal-estar. Essas experiências poderiam ser totalmente explicadas pelo cérebro ou havia algo mais, algo além do alcance da ciência moderna? Ela não podia negar que havia um elemento inexplicável no relato de Leia, algo que a ciência não conseguia categorizar facilmente. Durante uma das sessões,
Leia descreveu o que sentiu durante seu tempo além da vida, como ela gostava de chamar. Lembro-me de sentir como se estivesse flutuando, separada do meu corpo, disse ela, sua voz suave, mas cheia de emoção. E então fui atraída por essa luz. Não era como nenhuma luz que eu já tinha visto. Era viva. Não era apenas brilhante, era quente, cheia de amor e me envolvia como um abraço. A doutora Carter ouviu atentamente, sua mente correndo com pensamentos sobre as implicações do que Leia estava dizendo. Esse era o tipo de descrição que combinava com vários relatos de experiências de quase morte registrados ao longo da história. No entanto, o que diferenciou o relato de Leia não foi apenas a luz, mas a mensagem que ela recebeu durante sua experiência. O que mais me impressiona, disse o Dr. Carter após uma pausa, é a mensagem que você recebeu, amor acima de tudo. Este conceito parece ser universal entre culturas e experiências individuais, mas é profundamente pessoal para cada pessoa que o encontra. Como você acha que essa mensagem impactou sua vida? Leia sorriu suavemente, seu olhar distante enquanto refletia sobre a questão. Não é só sobre a luz, doutor, ela disse, sua voz firme, mas cheia de admiração. É sobre a paz avassaladora, a conexão que eu senti. Era como se eu fosse parte de tudo e de todos. As palavras não conseguem capturar a profundidade disso, mas era como se a luz e o amor fossem um e o mesmo. Não era apenas uma sensação, era um entendimento. Eu entendi que tudo o que fazemos nesta vida, tudo o que passamos, tem o objetivo de nos ensinar sobre o amor. A doutora Carter assentiu, claramente comovida pelas palavras de Leia. Como cientista, ela havia estudado inúmeros casos de experiências de quase morte, mas o relato de Leia ressoou com ela de uma forma difícil de explicar. Havia algo transcendente sobre isso, algo que ia além dos limites do que a ciência poderia medir. No entanto, a doutora Carter sabia que tinha que haver uma explicação científica para o que ocorreu, uma maneira de entender como o cérebro poderia gerar experiências tão vívidas e profundas. A curiosidade científica não parou por aí. A doutora Carter, determinada a entender o que estava acontecendo dentro do cérebro de Leia, começou a conduzir sua própria série de experimentos usando técnicas avançadas de neuroimagem. Ela tentou capturar o momento preciso em que Leia descreveu o encontro com a luz. Foi uma jornada que os levou a uma toca de coelho de... A intriga cercou seus esforços, mas eles continuaram batendo em paredes. Não havia ondas cerebrais mensuráveis para explicar a vivacidade da experiência de Leia. Era como se sua mente tivesse transcendido os próprios limites do corpo. Uma noite, após uma sessão intensa, a doutora Carter não conseguiu conter seus pensamentos. Leia, ela disse, com a voz trêmula, estou tentando analisar isso de todos os ângulos, ciência, psicologia, neurobiologia, mas continuo chegando a um beco sem saída. Você está me dizendo coisas que não deveriam ser possíveis. Você está me dizendo coisas que desafiam tudo o que passei minha vida estudando. Leia sorriu gentilmente, como se esperasse essa reação. Talvez seja esse o ponto, doutor. Talvez nem tudo possa ser explicado. Talvez algumas coisas, como amor, fé ou a luz que vi, estejam além da explicação. Mas isso não as torna menos reais. Foi um ponto de virada na colaboração deles. Leia, cuja jornada estava enraizada nos mistérios da vida e da morte, tornou-se uma guia para a doutora Carter, mostrando a ela que havia uma profundidade na experiência humana que a ciência sozinha nunca poderia capturar. Pela primeira vez, a doutora Carter estava aberta à possibilidade de que poderia haver uma força maior em jogo, algo que a ciência ainda não havia compreendido completamente. Quanto mais exploravam juntos, mais claro ficava que a experiência de Leia não era apenas uma história de um retorno milagroso à vida. Era um chamado para questionar tudo. Por meio de suas sessões, a visão de mundo científica da doutora Carter começou a se expandir.
Ela começou a considerar que os mistérios da vida, da morte e da vida após a morte talvez não fossem algo a ser conquistado ou dissecado, mas a ser abraçado. A experiência de Leia havia desencadeado uma transformação profunda em ambos. Enquanto as estrelas acima deles continuavam a brilhar intensamente, Leia sabia que sua história estava longe de terminar. Ela havia tocado inúmeras vidas, mas seu verdadeiro propósito sempre foi claro: compartilhar a mensagem de que o amor é a essência da vida, a força que une tudo. E enquanto ela tivesse fôlego em seu corpo, ela continuaria a espalhar essa mensagem, sabendo que era o maior presente que ela poderia oferecer ao mundo. O legado que Leia construiu não estava apenas em seu livro ou na iniciativa comunitária que ela apoiou. Estava nos corações daqueles que ela havia tocado, nas vidas que ela havia mudado e no amor que ela havia compartilhado. No final, isso era tudo o que importava. Obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. O que você acha da história milagrosa de Leia? Você acredita na vida após a morte ou há outra explicação? Deixe seus pensamentos nos comentários. Até a próxima!